negócio mais próximo eu vou ter que cortar tudo isso depois. Literature without frills. Hablamos literatura sin frescura. Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Eu sou a Mai, tô aqui hoje com a minha amiga parceira literária Thaís e nós resolvemos conversar hoje sobre um livro muito especial que a gente leu agora no começo de janeiro. E como ele nos impactou bastante, trouxe muitas reflexões a respeito do que é falado, do que é descrito ali nessa história, a gente resolveu fazer esse episódio especial sobre o livro O Sentido de um Fim. Então, Thaís, pode apresentar-se. Oi, pessoas, tudo bem? Estou aqui mais um dia, hoje só eu e Mai e eu, porque nós duas lemos esse livro juntos, só para variar um pouco, né, que a gente quase não lê livro juntas, mas esse a gente conseguiu ler juntinho, assim, ao mesmo tempo. Até que enfim, na verdade, também a gente está conseguindo falar sobre um livro que a gente leu junto, né? A gente já leu tantos livros e é a primeira vez que a gente grava um episódio falando de um livro que a gente leu em conjunto. A gente aproveitou que esse ainda tá fresquinho aqui no cérebro, porque daqui a um pouco começa a esquecer a história, começa a embananar com outras histórias, vira um regaço. Então a gente resolveu vir falar dele, porque realmente é isso aí que a Maia falou. Ele deu uma impactada, é aquele livro que você lê e você fica, eita, repensando toda a sua vida, todas as suas atitudes, sabe esse livro? Então é esse. Então a gente resolveu falar dele aqui hoje, eu acho que vai ser bem legal. E você fica fazendo assim com a mão porque você acha que as pessoas estão assistindo a gente. É porque se amarrar a minha mão eu não converso. Vocês precisam entender que eu sou descendente de italiano, de todos os lados, tudo. E se amarrar a minha mão eu não converso. Eu tô aqui, ó, o tempo inteiro assim. Se eu não mexer a mão eu começo a chacoalhar na cadeira e você vai ficar mais brava ainda. Pena que vocês não podem ver, porque tá engraçado. Dá a impressão que ela tá fazendo um show, né? Uma apresentação de televisão. Mas não, vamos gente, lá. Se amarrar minha mão, não conversa, eu tô falando sério. Vamos lá, desculpa. Vamos lá. Então, eu vou falar um pouco sobre o livro. Esse livro, O Sentido de um Fim, ele foi escrito pelo vencedor do prêmio Man Booker Prize, Julian Barnes, em 2011 e foi lançado pela TAG em junho de 2019. Ou seja, estamos eu e Dona Thaís aqui com as nossas leituras da TAG super mega power atrasadas. Atrasadíssimas. E nem tenho mais vergonha, porque a vergonha já até passou. Na verdade, a gente, assim, é sempre do contra. A gente não precisa ler o livro quando chega no mês. A gente lê quando a gente tá na vibe. É isso aí. Então, assim, ninguém pode obrigar a gente a nada, então é isso. A gente lê quando a gente quer. Então, concordo. Esse livro, O Sentido de um Fim, é uma obra que convida o leitor a uma série de reflexões sobre temas como a passagem do tempo, a fragilidade da memória e os paralelos entre a história individual e coletiva. E aí que já começa toda essa carga de reflexão. Você junta gente do céu. Tempo, memória e história individual e coletiva, esse contraponto entre o que você conta e o que realmente aconteceu, é o tema principal desse livro. Você já reparou que a maioria dos livros que a gente pega e que a gente fala, nossa, esse livro ele me deixou reflexivo, eles tratam do tempo? Sim. É só mais sim, reparei, né? Porque a maioria dos que a gente fala aqui, nossa, esse livro, nossa, eu fiquei pensando o que eu tô fazendo da minha vida. São sempre livros que tratam do tempo e do que as pessoas fazem com o tempo que tem da vida, né? É muito louco isso. Porque eu acho... mas é isso mesmo, né? É o que a gente faz, a gente fica perdendo tempo. E aí fala o que mais pega, na verdade, né? O tempo tá passando, a gente, em qualquer idade, a gente tem esse sentimento. Quando a gente é criança, a gente quer crescer logo, e quando a gente cresce, a gente quer que para um pouquinho. Então, a gente não gosta de ser adulto. Sempre pensando aí sobre o tempo e essas particularidades aí da nossa vida, mas o que mais pega, além, né, dessa questão do tempo, é esse ponto da fragilidade da memória e esses paralelos entre a individual e coletiva. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o autor. Julian Barnes, ele nasceu em Leicester, estudou em Londres e em Oxford, e antes de se dedicar exclusivamente à escrita,
Ele foi lexicógrafo. Não sabia que ia errar, né? Ele foi lexicógrafo. Ah lá, vai atrapalhar a outra também. Ele foi Lexotan, eu ia falar nome de remédio. Nossa senhora. Lexicógrafo. Ou seja, ele trabalhou no dicionário Oxford. Então, para quem não sabe o que significa um lexicógrafo, é um cara que escreve lexos, formas lexais. Então, como que é que léxico é de palavras. Isso. Léxico é referente a palavras. Então, eu imaginei que fosse alguma coisa. Eu falei, ele trabalha com palavras. Agora, qual tipo de palavras? Dicionário. Dicionário Oxford. Então, ele também foi editor e crítico de cinema. Entre seus romances contam-se Metroland, que a estreia foi em 1980, Uma História do Mundo em 10 capítulos e meio, Amor, etc. e Arthur and George. Ele foi considerado um dos mais relevantes escritores britânicos do nosso tempo. Barnes é também autor de vários romances policiais assinados por Dan Kavanagh. A sua obra está traduzida em 30 idiomas e recebeu, entre outros, os prêmios Somerset Maugham, o Geoffrey Faber Memorial, o E.M. Forster, o Femina, o Médicis e o Shakespeare. Além de ter sido por 3 vezes finalista do Booker, que acabou por ganhar em 2011. Nunca ouvi falar em nenhum desses prêmios, mas tudo bem. Vida que segue. É uns prêmios chiques com os nomes difíceis. Esse Femina e o Shakespeare eu tinha ouvido falar, mas esses outros, enfim, deve ter sido uma coisa mais local, assim, sim, da Europa, que nem a gente tem o Jabuti aqui. E aí o cara tem uma bagagem muito interessante. Ele não escreveu muitos livros, mas pelo que se vê, ele tem alguma certa já importância aí atualmente no ramo da literatura. Eu gostei de saber que ele tem romances policiais. Quero ver esses romances policiais aqui. Será que tem traduzido? Duvido muito. Então, a Thaís vai contar também um pouco da sinopse, o que trata esse livro, e aí a gente dá uma conversada a respeito. Escrito com a precisão e habilidade que são a marca de Julian Barnes, um dos mais importantes escritores da atualidade, o livro aborda de forma brilhante a sensação de instabilidade cronológica numa elaborada reflexão sobre o envelhecimento, a memória e o remorso. O que você acaba lembrando nem sempre é a mesma coisa que viu. A frase, dita por Tony Webster, protagonista e narrador de Sentido de um Fim, resume bem a ideia central da trama criada por Julian Barnes. Ao reavaliar seu passado, o personagem descobre que há contas a acertar, sentimentos que não foram esquecidos e fatores surpreendentes que ameaçam a tranquilidade de sua vida de aposentado. Na juventude, Tony, Alex e Colin eram os melhores amigos na escola. Com a chegada de Adrian Finn, um rapaz tímido, um pouco mais sério e extremamente inteligente, o trio inseparável se torna um quarteto, que jura manter para sempre o laço que os une. Com fome de livros e de sexo, os rapazes acreditavam que suas vidas ainda estavam por começar, sem se darem conta de que tudo já era para valer. Então, assim, eu acho que essa sinopse ela já retrata bastante coisa ali do que mais ou menos acontece na primeira parte do livro. Então, os jovens ali eles se conhecem e tem ali uma relação de amizade, de críticas, até meio aquela coisa filhinho de papai, né? Eles têm um pouco daquelas visões de eles se acham os pseudo-intelectuais. Não, eles se acham intelectuais, mas são aqueles pseudo-intelectuais que acham que tá falando umas coisas muito... Sabe quando você é adolescente e você acha que você sabe de tudo? É esses moleque aí. Eles achavam que sabiam de tudo. Ator do direito sobre as coisas e acham pontando o dedo pra todo mundo, assim. Porque você... porque aquilo... porque eu sou filósofo. Aí o que as outras pessoas... tudo isso... Esse povo aí não entende as coisas profundas da vida. E eles nem sabiam onde que eu estava. Nem sabia o que tá acontecendo. É bem típico de adolescente, né, gente? Achar que sabe de tudo. Eles tinham até uma questão, assim, né, de cada um deles, fulano lia tal coisa e tal coisa, outro fulano, ciclano lia tal coisa e tal coisa, então eles, tipo, já tinham até uma personalidade marcada de acordo com as coisas que liam. E aí é onde que entra esse novo colega de escola, né, que se torna amigo deles, o Adrian Finn. Ele é extremamente inteligente e começou a botar uns freios nesses pensamentos deles ali e começa a ter uma relação de amizade um pouquinho
mais concreta, talvez. O menino, nas aulas, ele questiona umas coisas super interessantes que fazem até o próprio Tony, que é o protagonista, que está contando essa história através da lembrança dele, que faz ele também questionar algumas coisas e reavaliar isso. Quando, na segunda parte, é onde ele já está mais velho, aposentado, ele conta rapidamente ali, ó, a evolução da vida dele. Ele se casou, teve uma filha, está divorciado e ainda é muito amigo da esposa, da ex-esposa, no caso. Então, assim, ele começa a se lembrar dessas histórias, essas partes que ele viveu na época da adolescência com esses 3 amigos. Sim, é isso aí. Então, o livro trata basicamente da história contada por esse Tony, que é ele que está narrando a história pra gente. E ele contando primeiro sobre essa parte dele como adolescente, quando ele conheceu os amigos dele, contando sobre esse Adrian, que era aparentemente um cara meio taciturno, meio quieto, mas super inteligente. E ele dá umas filosofadas, igual a Mai falou, ele dá umas filosofadas brutas. Tá lá nas aulas, ele dá umas contestadas pro professor que você fica, nossa, gente, eu nessa idade eu tava, sei lá, pensando que desenho que eu ia chegar em casa e assistir. Sabe? E o moleque tava lá filosofando, mas enfim. Eu gostava de voltar correndo pra escola pra assistir Família Dinossauro. Ah lá. Era na hora do almoço. Justamente, eu tava pensando que desenho que eu ia assistir. Isso, adolescente, não tô falando que era criança, não, adolescente. Mas é basicamente isso. Aí depois ele, quando mais velho, ele tá contando a história pra gente quando mais velho e recordando. Aí entra toda essa questão da memória, enfim, a gente vai entrar mais nisso. Gente, ó, esse episódio, eu sei que não adianta muito eu falar agora, mas esse episódio a gente vai tentar fazer ele spoiler free. Se tiver algum spoiler, a gente avisa antes, tá bom? A gente não vai contar os detalhes importantes dessa história. A gente não vai estragar a leitura, pode ficar tranquilo. A gente só vai dar as nossas impressões que a gente achou. Porque, na verdade, assim, o ponto maior é aquele que eu falei ali no começo, né? Então, a estrutura que essa narrativa é feita pelo Julian Barnes, eu achei muito interessante e catártica. Aquela coisa, né? Eu aprendi a palavra catártico. Eu criei um monstro. Eu quero usar. Não é que assim, vamos lá. Eu vou falar de uma experiência mais até pessoal minha, com a sensação que eu tive ao ler esse livro. Por se tratar de um senhor rememorando coisas do passado, eu me peguei também, às vezes, pensando em situações em que eu lembro do meu passado. E isso que eu não sou uma senhora aposentada, tá, gente? Eu ainda tô lá na minha flor da idade. É uma jovem senhora. Uma jovem senhora, não estou aposentada, eu tô trabalhando pra caramba, então não estou aposentada. Então, assim, imagina eu na minha meia-idade, já não consigo rememorar com tanta precisão coisas que eu vivi na minha vida. E lendo essa situação, talvez daqui mais 40 anos, no caso dele, acho que ele nem chega a ser, ele não tinha 60. 80, né? Fia, eu vou fazer 30, eu já não lembro mais das coisas que passou na minha adolescência. Então, se você tá falando aí, imagina com 60, o que vai acontecer? É que eu lembro, assim, eu sempre me gabei de sempre me lembrar muito das coisas. Eu sempre fui muito precisa nas coisas, nas datas e nas situações. Então, que louco. Isso há 20 anos atrás, eu achava que eu sabia de tudo, ia lembrar de tudo. Nossa, eu sou fera na memória, eu sei o número de telefone de um monte de gente. Enfim, eu acho que também um pouco da tecnologia judia a gente para fazer a gente realmente não prestar mais atenção nas coisas e esquecê-las muito rapidamente. Sim. Fora essa parte, então, assim, tem muitas coisas que eu conto do que passou e que eu já não tenho mais certeza se era uma visão minha ou que realmente aconteceu. Existe uma frase, um ditado, não sei de quem que é. Eu até assisti um filme outro dia, já conhecia esse ditado antes, mas eu não sei se era chinês, se era turco, qualquer coisa assim. Existe sempre 3 histórias. 3 histórias, a minha, a sua e o que realmente aconteceu. Exatamente. Então esse livro, basicamente, resumindo, é isso. Ele está contando uma história, ele já deixa muito claro no começo que ele não tem certeza do que ele está contando. Ele fala, olha, o que eu lembro é mais ou menos isso. Então, você já fica naquela de, eu vou acreditar ou não na história desse cara? É que eu ia falar que eu tinha deixado para os pontos altos, mas como você já citou, assim, pra mim, acho que o que eu mais gostei nesse livro foi o narrador. Porque a gente sabe que é o Tony que tá contando pra gente, ele é um narrador em primeira pessoa. A gente já sabe que a gente não pode confiar em narradores em primeira pessoa, só que ele avisa a gente que a gente não pode confiar nele o tempo inteiro. Ele fala, gente, ó,
eu tô contando essa história, mas eu não lembro muito bem se foi assim não, né? Aí daí um pouco ele vem e fala de novo, olha, eu tô contando, mas eu não sei se foi Mas eu exatamente lembrei isso de que outra aconteceu. coisa. É, Ele fala, né? Mas eu lembrei de mais uma coisa. Parece mas que eu não era não assim, sei se foi fulano tava assim. comigo. Exatamente. Então ele avisa, fala, olha, gente, eu não sou confiável. Então eu achei o máximo esse narrador, que ele mesmo ele já vai jogando isso pra gente. Não confia em mim. Não confia em mim porque eu tô te contando uma história aqui, mas não sei o que tá acontecendo, não. E aí, diante disso ainda, ele vai lá e o que acontece? Nesse passado desses adolescentes acontece algo muito brusco, repentino, uma tragédia, e ele, na verdade, está tentando entender por que, se ele tem culpa ou não nisso, qual que foi a participação dele nisso, ou tentar entender o porquê dessa tragédia ter acontecido. E é aí que começa toda a trama que tem esse veio de policial, né, de investigação, que o autor que eu citei ali inicialmente, nesse livro, né, no caso, tem essa leve inclinação, essa questão investigativa. O cara está tentando entender o que aconteceu, então ele vai rememorar toda a situação para poder conseguir, sei lá, talvez o tal do remorso, né? Falou assim, olha, eu fiz uma coisa lá no passado e será que isso tem a ver? Não tem a ver? Deixa eu pensar aqui e começa a contar essa história pra gente. É, porque uma coisa acontece, ele, né? Você ia falar. então, ele recebe uma herança, na verdade, X, de uma uma herança pessoa X também. que remete ele ao passado, a essa treta que aconteceu no passado, a esse tragédia que aconteceu no passado, e ele começa a se tocar, coisas vão acontecendo que vão fazendo ele repensar o que ele achava que era o certo naquela época, entendeu? E é aí que você vai E as repensando atitudes que ele junto. achou que ele estava bacana também, né? Ele falou assim, nossa, eu fiz isso e tal, e... Então, mas assim, acontece essa situação no presente, no caso, ele tem essa herança é muito específica e ele começa a tentar buscar a pessoa que está responsável por essa herança e começa a bater de frente com o passado, a encarar aquilo, e aí essa pessoa começa a trazer à tona para ele algumas reflexões, tipo, não foi bem assim, né? Você não está entendendo o que aconteceu. Então é aí que entrou a segunda parte do meu sentimento pessoal com o livro, que é aquela coisa de você tá olhando só para si mesmo, porque o protagonista ele tá muito em si mesmado. Ele só pensa no que ele sentiu, no que ele passou, no que aconteceu com ele, e ele não consegue enxergar em nenhum momento que as atitudes dele possam ter causado dano na vida de outras pessoas, principalmente dos amigos, ou nessa tragédia que acontece. Enfim, é uma situação em que você, como leitor, você começa a enxergar que esse cara tá, assim, ele já avisou, que tá contando o que ele lembra, e ao mesmo tempo ele faz essa reflexão. E aí ele não consegue enxergar nada, e essa pessoa fica mostrando para ele, ó, olha isso, dá uma parte da história para ele. E o pior é que eu sou alerta. A gente fica na dúvida assim, gente, mas é o que aconteceu? Pelo amor de Deus, alguém me conta o que tá acontecendo. Porque, tipo, ele vai tendo pistas do que realmente... Primeiro, assim, isso que a Mai falou é total. Ele é totalmente egocêntrico. Ele conta a história dele, do que aconteceu no passado, com a visão dele. E assim, você fala, coitadinho dele, que aconteceu. Aí acontece esse rolê no presente, que faz ele repensar. E aí você fica, gente, mas ele não era coitadinho. E aí essa pessoa X vai jogando pistas pra ele e ele não consegue entender, porque ele tá tão focado na história dele, no que ele acreditava que era certo, que ele não consegue ver além. Acho que é muito disso. Tipo, ele ficou tão fechado naquilo, a minha verdade é a minha verdade, ponto final. Ele jamais pensou na possibilidade das ações dele afetarem a vida de outras pessoas, que ele não consegue enxergar. E ele quer descobrir o que aconteceu lá no passado, mas ele não para de olhar para si mesmo. Exato, então, e aí ele não consegue enxergar. E a gente fica assim, gente, aconteceu alguma coisa, pelo amor de Deus, filho, seja mais esperto. Vai, procura, pergunta, entende, a gente só vai entender o que aconteceu lá no final. Na última parte. Investigação também gigante, fora a parte de reflexão, que eu falei, né, que para mim foi essa questão de lembrar do que você realmente conta para as pessoas é o que realmente aconteceu, aí você fica com medinho de, assim, será que eu tô me favorecendo na minha história? Provavelmente a gente faz isso mesmo, né? A gente vai sempre olhar com o nosso olhar, com o nosso sentimento, com o nosso julgamento, as coisas. E a segunda parte, essa questão investigativa que traz essa curiosidade na gente, que a gente fica, pera lá, cara, a gente já ouviu sua história, agora vai descobrir o que foi que aconteceu. Sem contar que a escrita dele é muito bonita.
Ele faz umas reflexões tão poéticas que você fica, meu Deus, pessoa, como é que você consegue? Sabe quando a pessoa elabora aquelas frases que, tipo, ele tem umas reflexões, como é narrador em primeira pessoa, então ele tá refletindo com ele mesmo, contando pra gente a história, ele entra em umas reflexões que você também começa a refletir certas coisas junto, que você fica, eita, exatamente. Socorro, peraí, deixa eu ver. A começar na parte da escola, né? As respostas do Adrian pro professor já tinha essa coisa de olha só, né? Tipo, faz uns questionamentos ali sobre a história e justamente como se fosse para adentrar o que vai acontecer na história própria dele. Então, assim, o livro inteiro ele vai te dando pista que é pra isso, né? A falta de documentação e a falta de testemunhas, às vezes, pode enganar, só que essa questão histórica ela tem sempre um modo de ser investigada. Então... Gente, pessoa formada em letras baixou aqui agora. Quando a gente vai fazer teoria da comunicação, que a gente vai entender a questão de qualquer coisa que você vai escrever na vida, não existe discurso imparcial. Então, nada na história, mesmo textos históricos, por exemplo, eles são imparciais. Ele vai ter a parcialidade da pessoa que escreveu. A gente tem a questão, se a gente for puxar na história, tem umas coisas muito loucas. A história do Brasil mesmo. Foi o Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil? Não sei. Você não sabe desse rolê que não foi ele? Não. Já tinha sido... Nossa, não. É porque ele já tinha... O Brasil já tinha sido descoberto. E aí fizeram toda uma firula para parecer que foi ele que descobriu e escreveram nos textos históricos que foi ele que descobriu e não foi. Então, assim, a história é totalmente manipulável. Ele estava certinho nas reflexões dele. E outra, mesmo que tenha documentação, e se essa documentação você vai saber quem escreveu? Então é muito difícil você ter uma história imparcial. Não existe, nem texto jornalístico. Você vai escrever uma notícia, você escreve do teu ponto de vista, não adianta. Sempre tem um dedinho de imparcialidade ali, nem que seja a mínima possível, mas tem. Aí quando você vai falar da sua própria história, então, aí lascou. É difícil a pessoa chegar e falar, nossa, ó, eu fiz tal coisa e eu tava errado. Pode até falar, mas mesmo assim ela vai amenizar alguma coisa ali na situação. A gente sempre puxa a sardinha pro nosso próprio lado, né? Mas assim, diferente da Mai, eu não achei esse texto, pra mim, muito catártico. O que seria catártico? Eu ensinei a Mai. Ele era um termo que foi usado na época das dramaturgias antigas, sabe? Grécia Antiga da Vida, veio dessa época. E escrevia um texto que você conseguia tanto se colocar no lugar do personagem que você sentia aquilo que ele estava sentindo. Ou já tinha passado pela mesma experiência. Você consegue sentir. Do jeito que eles fazem, você consegue sentir aquilo que está sendo escrito, ou que está sendo, no caso, como era a dramaturgia, que está sendo encenado, que você consegue, tipo, se exorcizar, sabe? Com aquela história. Se colocar no lugar da pessoa, né? Isso é só se colocar no lugar, é só empatia. Mas catarse, ela servia pra você exorcizar os seus próprios demônios, suas próprias coisas. Tipo, você se coloca no lugar e você fala, puta que pariu, eu tinha isso, tipo, sai. Sabe? Você consegue exorcizar os seus próprios demônios aí. Não foi tão assim pra mim. Só que ele foi bem reflexivo nessa questão justamente da questão da história. Da história que... Todo livro ele se baseia nessa questão de que... Será que o meu ponto de vista era o certo? Eu já sou uma pessoa que, lógico que não fui sempre assim. Mas aconteceram algumas coisas na minha vida que me fizeram começar a ser assim. A pensar, tipo, nas minhas próprias atitudes de... Tá, aquilo aconteceu, mas será que eu não tive culpa também? Então eu sou uma pessoa que eu tenho muito essa reflexão. Acho que é a maturidade comigo. Que chama, né? Também. Assim, você tem que tomar um... Mas tem gente que tem 60 anos igual o nosso personagem lá e não consegue fazer. Não aprendeu. Aos poucos a gente começa a pesar as nossas responsabilidades, né? As Sem coisas dúvida. que a gente criou ou não, ou que a gente cultivou ou não. Pode continuar aí. Mas e você começa... Eu lembro que eu fiz um paralelo muito louco, mas que não é tão louco assim, com aquela série, que também é livro, que é o 30 Reasons Why. Os 13 porquês? 13. A Mai... 13. Mas vai me corrigir. 13 Reasons Why, que é dos 13 porquês. Justamente porque eu me senti da mesma forma que eu me senti nesse livro, que é, tipo, repensando o meu passado e as atitudes que eu tive, falando, será que eu não fui uma filha da puta em algum momento da minha vida? Sabe quando você começa a pensar, eu me peguei muito assim, gente, será que eu não fiz? Sabe aquela história lá que eu achava que eu era coitadinha? Será que eu fui tão coitadinha assim?
Sim, qual que é o peso da sua responsabilidade Então, e a minha responsabilidade? Sabe, aquelas histórias que você se coloca, principalmente quando você é adolescente, quando você é jovem, inconsequente, que você acha que você é o dono da razão. Ai, gente, eu tô falando igual uma velha, eu acho que eu realmente tô virando uma velha. Não, e deixa eu só falar, aqui, e aí o Adrian, na verdade, ele faz um questionamento em algum momento aqui do livro, justamente sobre isso, que é o tal do peso da responsabilidade e as consequências disso, e ele chama de acumulação. Então, que existe a acumulação, existe responsabilidade, e além de tudo isso, existe inquietude, existe grande inquietude. É só uma citação aqui no final do livro, que é justamente isso, esse peso de responsabilidade e as consequências que essas nossas atitudes possam criar no nosso futuro, no caso do futuro aí do nosso protagonista, é uma acumulação. Então você nunca vai poder prever o que realmente a sua atitude hoje pode estar contribuindo para o seu futuro. Desencadeia tal do efeito borboleta, enfim, aqui ele chama de acumulação. Eu achei maravilhoso também essa questão de realmente refletir. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo também. Por isso eu comecei a pensar, assim, meu Deus, será que eu já fiz isso? E com certeza a gente já fez, só que não na gravidade de uma situação como foi, né? Tem o enredo aí do livro. É lógico. Mas em alguma situação a gente causa impacto nas pessoas. Seja ele pequeno ou grande ou não. E podia ter virado uma merda igual virou no livro. Por que não? Tipo, no livro ele achou que não tinha feito nada demais e, tipo, deu muito ruim, entendeu? Ele falou, pode. Eu perdoo vocês, mas foda-se. Esse foda-se fudeu mesmo. É o que dá merda. É um pequenininho spoiler aí, mas enfim. Não dá pra saber se não lê. Vai lá ler. Vai lá ler, que você vai entender o que está acontecendo. Mas então é isso, eu acho que o ponto forte, né, que a gente ia acabar conversando separado, mas a gente está batendo um papo, então acabou entrando. Então o ponto forte, claro, é esse, né, eu já coloquei meus 2 pontos aqui, a Thaís complementou aí com o dela, essa questão da história mesmo, como é que a gente conta essa história. E a forma com que ele escreveu. Eu sou uma pessoa que estudei literatura, estudei teoria da literatura, lá. Eu gosto de livro farofa, mas quando eu pego um livro que é bem escrito e bem elaborado, ele me salta aos olhos e eu gosto. Eu fico feliz, sabe? Maravilhoso, né? A gente pensa assim, nossa, isso é poesia. Nossa, eu falei assim, cara, é bom. Fora a poesia, fora o jeito com que ele escreve, que é muito bom e que te dá esses tapas na cara de página em página, início de capítulo, ele criou um narrador que ele já vai te dando todas as dicas de não confie em mim, porque eu não sou confiável. Esse pra mim é genial. Aí ele cria essa história. Né? Exato. Ele cria essa história no começo, já tem todas essas questões filosóficas aí que eles mesmos já ficam jogando aí, o menino fica jogando lá pro professor, que vai fazer total sentido depois, sabe? Aí ele cria todo esse normal, jogo aleatório, jogado na escola, né? É um assunto que tem a ver com o que vai rolar depois. Aí tem toda essa questão das histórias, das lembranças, tipo, o jeito que eu lembro. Não, e se a gente for pensar, tem umas coisas tão loucas, porque a gente cria, não sei se você sabe, mas a nossa mente, ela cria falsas lembranças. Claro que cria. Então, assim, mesmo que eu lembro? Será que foi isso que aconteceu? Porque acontece. Esses dias eu tava vendo uma coisa muito aleatória, com uma celebridade contando uma história, falando que foi de um jeito, e que, tipo, o Jô Soares tinha certeza que tinha sido de outro e conta a história de um jeito totalmente diferente, que não foi o que aconteceu, mas na cabeça dele foi, e foda-se. Principalmente tipo assim, se tem álcool envolvido, né? Não, e mesmo se não tiver com o passar do tempo, às vezes o teu próprio cérebro vai mudando a história. Você cria falsas lembranças, às vezes nem foi aquilo que aconteceu. Nossa, a cabeça é muito louca. A minha mesmo, ela guarda informações totalmente desnecessárias e ela some com informações necessárias que eu precisava lembrar. Eu lembro de umas letras de música aqui, fia, que só Deus pra saber de onde que eu ranquei. Aí preciso lembrar do nome do personagem, eu não lembro. É bem isso, eu também lembro de umas coisas bem aleatórias, sonho com coisas aleatórias porque isso tá na minha cabeça, mas a hora que realmente eu preciso, na parte consciente da coisa, é difícil. Mas eu entendo a sensação. Mas é bem isso mesmo, a nossa cabeça prega peças na gente, a gente conta a história do nosso jeito, a nossa mente vai trabalhar para sempre defender a autopreservação da espécie, querendo ou não, a gente vai sempre se autoproteger, instintivamente às vezes, inconscientemente também.
Se for falar de ponto fraco, eu não achei ponto fraco. Ah, e complementando isso que você estava falando, o cara consegue escrever belamente em míseras 175 páginas. Exato. É um livro outra extremamente coisa que fino e eu bato potente. palmas. Eu bato batendo palmas aqui pro Barnes. Luiz, põe Julia, palma. já falei Julia. O espanhol baixa aqui do nada. O Julian Barnes, porque, Parabéns. gente, normalmente os livros que me pegam, assim, são livros que têm mais páginas. Que aí o autor consegue elaborar toda uma história. Agora, foram difíceis os livros que eu li, que tem poucas páginas e que me pegaram igual essa história pegou. Assim, porque não precisava de mais. Não tinha necessidade. Não, ele fez tudo isso aqui que a gente tá falando aqui até agora, fez a gente refletir desse monte de coisa que a gente tá refletindo até agora em 100 e poucas páginas. Olha isso, gente, que genialidade. 175 páginas num livrinho pequenininho da TAG. Então, assim, aquela versão... E com a diagramação menor, grande, viu? Diagramação sim. de letra tá gostoso ler. Você lê rapidinho. É um livro que você lê rápido. Eu também não sei. Ele não tem capítulos, assim. Ele tem umas partezinhas só separadas por reticências. Esse livro eu li de um dia para o outro, porque me pegou justamente essa questão filosófica e essa questão investigativa, porque eu queria saber o que diabo estava acontecendo, porque o cara tava só contando ele falou, meu filho, e o resto. Então, justamente, o resto, quando a gente descobre o resto lá no final, que alguém... O queixo cai lá embaixo, assim, ó. Você fica, meu Deus, como esse cara ficou só na vibe dele. E, tipo, né, que mundo esse cara tava vivendo? Não é aquele livro filosófico, porque tem muito livro que a gente fala, é tão filosófico, poético, lá, que termina com aquele final. Tá. Não, é um final que, tipo, na última página você tá, meu Deus! Como é que é aquele mesmo? Derek! Quem? Nunca vi isso. Você nunca viu essa dublagem que estão usando no TikTok? Ai, esquece. Não. Porque faz a piada e eu não entendo. É o meu Deus, Derek. Não conheço. Esquece. Não conheço. Mas enfim, você fica no final muito assim, gente, o que é isso? O que aconteceu? Socorro! Começa a aparecer umas situações aí, uns outros personagens na história, e ele tenta entender o que são aquelas outras pessoas, e a pessoa que ele reencontra lá no presente começa a mostrar pra ele, assim, ó, filho, olha pra isso, olha o que tá acontecendo, tipo, preciso te falar, enfim, é louco de bom, é interessante, é reflexivo, e aí, nos pontos fortes, a gente já só falou bem, porque é um livro 5 estrelas total, não achei ponto fraco. Também não. Não tem, porque é um 5 estrelas. Pronto fraco, não tem pronto fraco. Não. Pronto fraco que não tem pronto fraco. Pronto fraco. Pronto fraco. Pronto fraco. Não tem. Então, vamos pular essa parte. Não temos pontos fracos nesse livro. Então, gente... Não trabalhamos com pontos fracos, porque esse livro só tem pontos fortes, e é isso aí. E aí eu pergunto pra dona Thaís, você marcou alguma citação favorita, alguma coisa interessante aí? Muitas eu queria marcar, gente, mas eu li tão rápido o livro que eu fiquei... Não rápido, assim, mas eu tava tão... teve muita que passou também. Teve muita que passou. Teve uma outra que eu consegui parar, por exemplo. Deixa eu ver de quem que é esse comentário aqui maravilhoso. É o nosso amigo mesmo que está filosofando com a própria cabeça dele. Ele filosofa muito. Ele filosofa, mas não consegue entender as coisas, que não adianta muita coisa, mas tudo bem. Certo. Ó, lá no começo, acho na primeira parte do livro, ele faz o seguinte comentário. Nós tomamos uma decisão instintiva, depois construímos uma infraestrutura de raciocínio para justificá-la. E chamamos o resultado disso de bom senso. Ele só explicou exatamente o que ele faz. Genial. Não é? Senso, né? Eu usei o bom senso, mas o bom senso é o meu bom senso. Exato. Eu vou estruturar do jeito que eu achar melhor pra mim, esse fato. Quem diz o que é bom senso? Sou eu quem digo que é bom senso. Vê se não é genial. Olha esse começo aqui. Ele vai começando assim, ele é separado em partezinhas, assim, curtas, e sempre ele começa, quando ele tá com ele, com as caraminholas dele, ele começa com uma filosofia. Isso aqui é ótimo, ó. Nós vivemos com suposições fáceis, não é? Por exemplo, que a memória é igual a eventos mais tempo. Mas é tudo muito mais complicado do que isso. Quem foi que disse que a memória é o que nós achamos que tínhamos esquecido? E devia ser óbvio para nós que o tempo não age como um fixador, e sim como um solvente. Mas não é conveniente, não é útil acreditar nisso.
não nos ajuda a tocar nossas vidas. Então, nós simplesmente ignoramos. Exatamente. Tá aí. Mais uma vez, ele filosofando sobre a questão das nossas memórias, que era o que a gente estava falando exatamente agora. As nossas memórias, com o tempo, elas vão se dissolvendo. Sim, dessas deixas de que ninguém é perfeito, né? A gente tem imperfeições nos nossos atos, nas nossas memórias, nas nossas vidas, né? E admitir isso é difícil às vezes. E ele tá aí fazendo essa reflexão depois de tudo que já aconteceu, Sim. de todas as consequências, mas ainda assim é uma reflexão válida. Então, tem mais uma aqui, só mais uma, a última, sobre o tempo também. Ele só faz essas reflexões. Para mim são as melhores do livro. Quantas vezes nós contamos a história da nossa vida? Quantas vezes nós ajustamos, embelezamos, editamos espertamente? E quanto mais longa a vida, menos são os que ainda estão por perto para nos contradizer, para nos lembrar que nossa vida não é a nossa vida, mas apenas a história que nós contamos a respeito da nossa vida. Contamos para os outros, mas principalmente para nós mesmos. Tá aí. Essa é o resumo do livro. É de Essa arrepiar. É o que acontece. Porque assim, você não tá, você tá contando para os outros, mas você tá se enganando a si mesmo que você teve uma vida boa, que as coisas aconteceram, se enganando a si mesmo. Isso porque, se não falei, se auto-enganando a si mesmo, que aí ia ser melhor. Você tá se auto-enganando a si mesmo de que a sua vida foi de um jeito e, na verdade, a sua vida foi de outro. Gente, exato. É sério. E aí tá aí a falta de testemunhas justamente próximas para te contradizer em situações. Por exemplo, você dificilmente as pessoas com que você convivia há 15 anos, 10 anos atrás são as mesmas que convivem com você hoje, principalmente quando tem essa ruptura de adolescência para a vida adulta. Cada um segue aí o seu caminho, muda de cidade, a profissão não é a mesma, esse coleguismo, essa amizade já não fica tão próxima a ponto de alguém chegar e falar assim, pera lá, mas não foi bem assim. Então você se justifica na sua história. Eu seria essa visão. amiga, falando assim, como é que é o quê? Eu também. Eu faço isso direto com a minha mãe. Eu falei, mãe, mas pera lá, não foi bem assim não. Minha mãe fica como é que foi essa história aí? Peraí, conta mais. Eu acho que foi bem assim. Eu direto, ué, mas não foi bem assim não. Mas deixa a pessoa contar e ser feliz, enfim. Mas esse livro é essa liçãozinha mesmo que traz. É aquele coleguinha do teu lado falou assim, olha, filho, não foi bem assim não. Então esse livro tem mais ou menos esse papel aí. Aquela pessoa que tá rindo de nervoso aqui. Nossa, mas essa última parte é isso mesmo. Gente, essa questão de falar aqui é a história que a gente tá contando pros outros, mas principalmente para nós mesmos. Por que a gente tá contando a história de uma forma mais bonita? É pra enganar quem? É pra enganar nós mesmos. Nós mesmos que a gente teve uma vida boa. Vai acreditar naquilo, né? Vai acreditar naquilo, beleza. Mas e você? Tá acreditando? E você? Exato. Exato. Então, tem uma curiosidade aqui que eu já comentei no episódio anterior a respeito de adaptações, tanto de séries quanto de filmes, que quando eu leio algum livro, eu geralmente vou dar uma procurada se tem filme, se tem série, se tem alguma coisa a respeito, porque, não sei, outro tipo de arte, né, audiovisual, é legal pra complementar. Virou hábito. Então, assim, descobri que tem um filme sobre esse livro, ele se chama The Sense of an Ending, que é o sentido de um fim, e ele foi lançado em 2017. Mas eu não consegui assistir ainda, porque ele não está disponível nas plataformas aí de streaming que conhece, normais, né? Netflix, Amazon Prime. Poxa, Netflix. Poxa, Netflix, algoritmo, chama a Netflix aí pra ouvir, que eu quero assistir o sentido do fim. Ô, dona Netflix, eu sei que a senhora tá ouvindo a gente aqui, faz o favor de colocar o filme lá pra nós ver, obrigada. A Amazon também, a Amazon tá em tudo, a Amazon Prime, por favor, alguém, quem for primeiro aí ganha, vai, quem colocar primeiro ganha. Isso, dona Amazon, vai lá, dona Amazon, obrigada. E assim, só de ver o trailer já me arrepiou também, a mesma sensação que eu tive com a Luíse quando eu assisti o trailer do filme A Elegância do Ouriço, que também não está disponível aí nas nossas plataformas. Livro bom acaba virando filme, né? Porque eles sabem que é uma história que vai vender. Gente, uma coisa que eu queria falar, já que a Mai tá falando de informações, curiosidades, lembrando que esse livro não é um clássico, a gente costuma falar desse tipo de livro que são clássicos. Esse livro foi escrito, quer dizer, ainda não é, mas foi um livro que foi escrito recentemente. 2014? 2011, contemporâneo. Não, tá ele ganhou o prêmio em 2011. Então foi 2000 e alguma coisa.
Normalmente é no ano que é lançado ou um ano depois. Então ele escreveu por aí, 2009, 2010. Então é super contemporâneo. Então o cara tá aí, é um cara que tá vivo e tá escrevendo coisa boa. É outra coisa que me deixa feliz. Eu descobri que eu tenho a queda maior pelos contemporâneos do que pelos clássicos. Apesar de gostar muito dos clássicos, os contemporâneos, eles... É diferente. O jeito que eles tocam a gente é diferente. Lógico. Traz essas reflexões mais próximas da nossa realidade. Então, os contemporâneos bons, né, nesse sentido aí, premiados e tudo mais, vale muitíssimo a pena conhecer. Tem muita coisa boa, né? Maravilhoso da Tem muita coisa boa sendo escrita, muita coisa boa. Então, e na época que ele foi lançado, na verdade, ele foi lançado um mês antes de eu assinar. Eu fiquei louca atrás disso. Eu vi que todo mundo leu e tinha gostado e tudo mais. E aí eu fiquei louca, consegui ele numa troca no Scooby, graças a Deus, porque é Deus abençoe o Scooby. Deus abençoe mesmo as pessoas que colocam tag no Scooby, né? E aí, isso aí é talvez um tema para um outro episódio aí. Por que as pessoas compram tag e colocam no Scooby pra trocar? Por que as pessoas pagam R$70 no livro da tag e trocam por 2 créditos? 2 créditos no Scooby. Isso aí é... Como chama aquele... Quem são essas pessoas? Onde moram? Como vivem? Por que pagam R$70 num livro para trocar por 2 créditos? Veja nessa que sexta-feira. Que valem R$30. Agora, né? Porque antes era menos. Sexta-feira, no Globo Repórter. Globo Repórter. Eu tava tentando lembrar da porcaria do Luiz, procura lá a vinheta do Globo Repórter. Sexta-feira, no Globo Repórter. Ai, Deus. Começou a palhaçada. Então, assim, eu fiz uma breve reflexão aqui do que mais me impactou no livro e tudo mais. A gente já conversou bastante, falei, a gente deixou nossos pontos aí a respeito das situações. Então, eu fiz um resuminho. Então, o que mais impactou no livro? Qual é a história que contamos da nossa história? O livro traz como nossa percepção sobre a vida pode ser incompleta, ou melhor, imprecisa. Apesar desse fato óbvio, o desafio diário gerado pela sucessão de escolhas dentre infinitas possibilidades geram resultados que podemos avaliar se é o que buscamos ou precisamos. A narrativa do livro é descrita pela ótica do protagonista Tony Webster. Com retornos ao passado motivados por fatos no presente, ele vai reconfigurando sua própria história, além de outras futuras possibilidades. Tanto para ele quanto para cada um de nós, essas escolhas dependerão apenas do quanto estamos dispostos a fazer, seja quando, onde e com quem for. Esse livro, de uma forma ou de outra, apresenta possibilidades de reflexão e de reavaliação da nossa própria vida e de qual história queremos contar. Então, acho que tudo que a gente conversou aí hoje a respeito desse livro, sobre os pontos que essa narrativa aborda, esse protagonista, o que ele nos ensina, o que ele nos traz, é mais ou menos isso que eu consegui condensar aí com minhas palavras. Quer acrescentar alguma coisa? É isso, é basicamente isso. Eu acho que a literatura está aí para fazer a gente refletir, aprender com os erros dos coleguinhas que escreve os personagens ou dos próprios personagens. Eu acho que esse livro está aí para fazer a gente aprender. Acho que todo mundo que lê vai aprender uma lição importante, que é realmente essa questão, que história que a gente quer contar. Não é nem sobre a história que a gente está contando do que já foi, porque o que já foi já era. Não tem mais o que se fazer. Mas dos atos de agora, sabe? Como que nós lá do futuro, quando tiver velhinho, o que a gente vai poder contar da nossa história. Então, acho que a grande reflexão é essa. Pensar um pouco mais nos nossos atos e essa questão de analisar o que a gente faz, que não existe só um lado da história, que sempre tem os 2 lados. Eu acho que foi essa grande reflexão que eu tirei desse livrinho pequeno, mas muito potente. E aí, para finalizar, você que já leu esse livro e está nos ouvindo aí, ou você que lerá esse livro e quiser conversar com a gente, o Adrian ele faz uma reflexãozinha meio matemática lá, e ele criou aqui umas fórmulas, algumas coisas bem interessantes que eu acho que existe uma equação. Isso, uma equação, né? Parabéns. A super matemática que resolveu o problema. A pessoa de humanas que resolveu o problema matemático não sabe que a porcaria do negócio chama uma equação. But, vamos nessa. Então ele deixa lá uma equaçãozinha. A primeira é B igual a S menos VX mais A1. Ou A elevado a 2 mais V mais A elevado a 1 vezes X vezes S igual a B. É uma pergunta, é uma equação
Então, se você tem alguma dúvida a respeito, eu conversando com a minha querida colega Thaís, eu entendi o que ele quis dizer. Na verdade, ele mais ou menos explica no final o que significa essa equação, mas ele não tem uma Dá resposta. todas as talvez, né? informações. Ele dá as informações para você tentar descobrir essa equação. E eu entendi o que a equação quis dizer, mas obviamente ela não tem uma resposta, né? Porque justamente o fator acumulação, o fator inquietação, o fator responsabilidade influi muito nisso. Então, quem tem a curiosidade, quiser bater um papo a respeito das conclusões que eu cheguei a respeito dessa fórmula, temos a resposta. Dessa equação, temos a resposta. Então, vai lá nas nossas redes sociais, que são @lit sem frescura no Instagram e no Twitter. @LIT sem frescura. Então é isso. Deixe lá seus comentários, você que já leu, ou se você pretende ler, pega mesmo correndo. Esse livro ele é super fininho, rápido e maravilhoso, que vai trazer uma mudança, sei lá, talvez, não vou dizer drástica, mas uma boa mudança aí boa reflexão. No teu coraçãozinho, exatamente. Uma reflexão muito boa. E quem quiser bater papo a respeito da formulinha aí, da equação, a gente tá Chama nós. Chama nós. Nos chame. Ah, Obrigada, Veia. dona Thaís, por compartilhar esse episódio comigo, por conversar sobre esse livro, por estarmos mais uma vez lendo um tag atrasado. E espero até o próximo. A gente consiga ler o próximo no mês que vem, como combinado. O ano passado a gente focou todos os meses. Mas é isso. É isso, gente. Muito obrigada por nos ouvirem até aqui. Espero que tenham gostado. E é isso. Deixe os comentários lá, dúvidas, sugestões, reclamações. Qual livro que vocês querem ouvir a gente fazer? Se vocês gostam desse tipo de episódio que a gente fala só sobre um livro, de quais livros vocês querem ouvir falar aqui, comenta lá pra gente saber o que criar também. Ajuda bastante. Isso mesmo. Um beijão, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Você ouviu o Literatura Sem Frescura. O melhor é que a gente sempre dá tchau com a mão e ninguém tá vendo a gente dar tchau. Eu não consigo dar tchau sem dar tchau. Eu também não. Chegou a retardada aqui dando tchau pro computador. Tchau.